Olá e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Engenharia e Inovação. Se você chegou até aqui, primeiro saiba que você chegou no lugar certo. Você provavelmente fez uma busca na internet ou foi indicado por alguém e chegou aqui no nosso canal. Aqui eu vou falar de um monte de coisas, mas especificamente agora a gente vai tratar do Dynamo, afinal de contas foi isso que você procurou. A Axion, para quem não sabe, é um ATC, Autodesk Training Center, ou seja, é uma escola que dá treinamentos oficiais da Autodesk com certificado que é válido mundialmente. O meu nome é Vladimir Araújo, sou o instrutor lá da Axion e vou guiar você por essa jornada incrível que é trabalhar com o Dynamo. E eu não vou falar Dynamo para Revit, Dynamo para isso ou para aquilo não. A gente vai falar de um monte de coisas. Só que antes da gente partir para a ação, eu preciso que vocês entendam alguns conceitos essenciais rapidinho para a gente começar certo, começar sólida essa nossa jornada. Vamos comigo então? Bom, a primeira coisa é que eu estou trabalhando aqui na minha máquina com Revit 2024, mas isso não é problema e eu já vou te explicar o porquê. Eu estou falando isso só para que você saiba que existem algumas diferenças visuais, não de comandos, não da forma como o Dynamo trabalha. Com as versões muito antigas do Revit, pode existir alguma pequena diferença, mas quando eu falo de alguma pequena diferença, a gente deve estar falando aqui de um ou dois nós, uma ou duas caixinhas no meio de centenas delas. Então você pode ficar despreocupado, despreocupada, porque eu vou te mostrar como é que a gente vai contornar essas pequenas diferenças se a gente encontrar elas. E isso é muito importante de você saber. Bom, a primeira coisa que você deve saber sobre o Dynamo é que ele faz parte de um ecossistema que a gente chama de design generativo. Tá? O que é o design generativo? É um processo projetual em que cada nova etapa do meu projeto vai agregando algo, ou seja, eu vou agregar algo em relação à anterior. Não vai envolver obrigatoriamente um software. No treinamento completo, nas minhas aulas de pós-graduação, eu explico isso. A gente já utilizava o design generativo há muitos anos, na realidade há séculos. Só que as coisas vão evoluindo, claro, e aí a gente hoje utiliza software, não é mesmo? Bom, ainda assim, é assim que está funcionando ultimamente, com software. E o principal objetivo do design generativo é gerar saídas que vão satisfazer determinadas condições. Espera aí, Vladimir, você foi um pouco técnico agora. Que saídas são essas? Bom, saídas são, por exemplo, paredes, geometrias, dados, formas, enfim. Eu tenho que atender algum requisito do meu projeto. Por exemplo, eu preciso colocar uma marca em cada uma das minhas colunas para eu saber exatamente quando que aquela coluna vai ser construída. Eu preciso inserir marcas nas minhas estacas no projeto do Civil 3D para saber exatamente qual é a posição daquela estaca dentro do meu projeto. E assim por diante. Ou seja, são as saídas do meu projeto. Tá certo? O projetista é quem vai refinar esses parâmetros de entrada. Ou seja, somos nós que decidimos quais são os parâmetros que a gente quer e quais são as opções mais viáveis. O software vai mostrar para a gente um monte delas e a gente vai decidir qual que é a melhor baseado nesses parâmetros que a gente já falou para ele. Nos últimos anos, principalmente de 2011 para cá, né, e principalmente um avanço até exponencial de 2017 para cá, a gente está combinando esse processamento digital de softwares BIM no design generativo. E isso é uma coisa extremamente positiva. Por quê? Porque o Dynamo é uma plataforma de software aberto, ou seja, N profissionais no mundo inteiro, inclusive você, podem entrar na plataforma e colaborar com a evolução do código, né? E como ele trata de design computacional e modelagem de informações da construção, ou seja, de BIM, você tem muito o que colaborar, eu tenho certeza, porque cada um de nós sabe um pedacinho, tem uma experiência diferente e isso realmente faz diferença para uma comunidade de código livre, como é o caso, ou melhor, de código aberto, como é o caso do Dynamo, tá certo? Vladimir, para que eu posso aplicar o Dynamo? Onde que eu aplico o Dynamo? Dentre inúmeras coisas que a gente pode fazer, a gente pode falar aí, por exemplo, de criação de geometrias,
por exemplo, criação de um ponto, de um círculo. A gente pode falar aí, por exemplo, fluxos de fluxos de trabalho. Como assim de fluxos de trabalho, Vladimir? Sim, fluxos de trabalho. Eu posso colocar o meu Dynamo, por exemplo, para respeitar uma série de shapes ou de processos em que cada um que vai abrir essa caixinha, né, do Dynamo vai tomar uma ação. Tá certo? E aqui você vai aprender exatamente estes conceitos essenciais. Agora, se você quer saber coisas mais avançadas e tal, também tem aqui para você conteúdo. É só você acessar lá o nosso site e vai descobrir então todo o poder do Dynamo. Bom, você falou que eu tenho diversas aplicações. Vamos começar falando do Revit então, que é o que a maioria das pessoas procura hoje. Primeiro, com relação à aplicação dele no Revit, a gente tem interação de design mais rápido, claro, porque a gente tem uma série de ferramentas para interoperabilidade e criação de geometrias, interface de script bem leve, ou seja, ele não vai pesar a sua máquina, tá? E você tem aí algumas versões para quem tem Revit antigo, como por exemplo 2017, 18 e 19, você pode fazer o download no site do próprio Dynamo, tá? Porque o Autodesk já não disponibiliza mais para essas versões muito antigas. Mas no site lá do Dynamo você consegue. Para quem tem aí o Revit a partir da versão 2020, ele já vem integrado automaticamente dentro do Revit, ou seja, é fantástico. Agora olha só que legal. O Civil 3D é outro software que pode aproveitar bastante o poder do Dynamo. Se você trabalha, por exemplo, com projetos de infraestrutura, você pode simplificar fluxos de trabalho, você pode manipular e atualizar os objetos do Civil 3D, você pode, inclusive, usar os próprios scripts de amostra, né, para a criação, por exemplo, de corridors, ou de seções, ou de instalação de guarda-reios, por exemplo, que já vem na biblioteca do próprio Civil 3D. E ele vem automaticamente instalado no Civil 3D desde a versão 2022. E só para te contar um segredo, um spoilerzinho, se você ainda não trabalhou com a versão 2024 do Civil 3D, olha, desde a versão 2023 ele deu um salto muito grande em relação à modelagem de geometrias, porque antes a gente sabia que ele era muito preso a geometrias CAD. 2023 isso veio com um salto muito grande, talvez seja até parte da culpa do próprio Dynamo, que foi integrado ele em 2022, e na versão 2024 está fantástico. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada nisso daí também. Mas fora isso, ele também trabalha, por exemplo, com Advanced Steel, que é um software para detalhamento de estruturas metálicas, tá certo? Aí você pode criar layouts, você pode criar ligações automaticamente, ou seja, você vai modelar todas aquelas estruturas, né? E não vai ter que se preocupar, por exemplo, com as ligações. Por quê? As ligações dos parafusos, soldadas, enfim. A gente tem automação de atividades, inserção de itens para todos os gostos. Também ele vem desde 2017, tá? Já instalado no Advanced Steel, mas não parou por aí. Olha só, para você que trabalha, por exemplo, com automação de BIM, né, no caso, para estruturas, olha que legal, o Robot para análise estrutural, que também já está com as regras novas da BNT, tá? 6118 já está lá, então você pode ficar despreocupado. Ele também tem aplicação no Robot. Eu, por exemplo, tenho um treinamento até lá na Axon que a gente ensina você a modelar um galpão com estruturas metálicas, usando até os perfis, um template da Gerdau, em que você modela e calcula este galpão de estrutura metálica automaticamente com Dynamo. Você praticamente não toca no teclado, não toca no mouse, você faz tudo com o Dynamo. Olha só que bacana o poder do Dynamo. Bom, talvez vocês não conheçam, mas tem também o Formit. O que é o Formit? O Formit é um software também muito usado para a gente fazer, por exemplo, desenhos conceituais, aqueles desenhos iniciais das engenharias. Eu não vou nem falar engenharia básica, mas engenharia conceitual, estudos de massa, enfim. A gente pode utilizar então o Dynamo para criar essas geometrias, inclusive complexas, geometrias extremamente orgânicas com Formit. Fica muito bacana. A gente tem aí também o Alias, que é o Alias Studio, para quem não conhece, ele trabalha, por exemplo, com a movimentação, né, com a animação de personagens. E isso tudo é muito bacana. Ou seja, o Dynamo é uma ferramenta fantástica, com uma aceitação muito grande nos softwares da Autodesk. Eu não mencionei aqui, aliás, vou mencionar daqui a pouquinho. Tem o Sandbox também. O que é o Dynamo Sandbox? Ele não trabalha integrado aos softwares da Autodesk. Você vai baixar do site do Dynamo,
e vai instalar e vai criar as suas rotinas dele. Para que a gente usa ele? Basicamente para testar os recursos mais atualizados do Dynamo, para desenvolver outras aplicações dentro da linguagem do próprio Dynamo. Tá? Mas ele não se integra com os softwares da Autodesk. Quando eu falo não se integra, é porque assim, a rotina que você gera lá, você tem que gerar, salvar, levar para dentro do Dynamo, lá dentro do Revit ou do Civil 3D, por exemplo, abrir e rodar. Você não consegue ver as coisas acontecendo em tempo real, como a gente vai ver aqui, usando o Dynamo Sandbox. O bônus track para você é o seguinte, mais para frente, vai acompanhando esses vídeos, mais para frente você vai ver que eu vou mostrar, por exemplo, rotinas que eu crio no Dynamo, automatizando, por exemplo, Clash Detection, automatizando, por exemplo, a criação de sets ou de parâmetros como custos que eu vou aproveitar lá no Navisworks para poder fazer um 4D ou um 5D, uma simulação ou um fluxo de caixa, por exemplo, utilizando o 5D. Ou seja, ele não tem uma interface direta com o Navisworks, mas se a gente trabalha o fluxo direitinho do processo BIM, ele consegue criar para mim parâmetros, instâncias, enfim, objetos, coisas, rotinas, né, que eu posso utilizar em outros softwares. E isso é fascinante, não é mesmo? Olha aí que legal, Vladimir, quando é que eu vou usar? Isso daí é um exemplo real do Generative Design, utilizando aí o Dynamo. Quando eu falo um exemplo real, isso daí é um escritório da Autodesk, mas a gente vai ter outros exemplos, tá? Em que eles estavam, por exemplo, naquela época estudando a disposição do mobiliário dentro do escritório para poder aproveitar melhor o ar-condicionado, a circulação das pessoas, uma saída mais rápida no caso de uma emergência, qual era a melhor vista da janela. Então esses gráficos aqui, ó, esses gráficos aqui que a gente chama de gráficos de radar, tá vendo? Eles têm uma série de condições que eu preciso atender, e aí o Dynamo simula para mim a criação dessas N formas, né, de projeto, e me fala qual que atendeu, por exemplo, melhor cada uma dessas opções, dessas entradas que eu dei para ele me dar uma saída. E aí ele me mostra um gráfico e eu acabo decidindo qual é a melhor escolha em função de um parâmetro ou outro. Olha uma aplicação muito massa que a gente tem para Civil 3D. Então a gente cria uma geometria, né, que pode ser um corredor para a gente criar, por exemplo, aí as nossas vias, e ele automaticamente redistribui as vagas de estacionamento. Agora vamos abrir um pouquinho a cabeça. E se ao invés de vagas de estacionamento, esses polígonos aí fossem prédios, fossem casas em um loteamento? Ou seja, o princípio é o mesmo. Eu acabo só tendo que escrever parte do código para, ao invés de criar uma espinha de peixe para aparecer um estacionamento, criar polígonos. Mas, Vladimir, como é que a gente faz isso? É só acompanhar esses vídeos. Se você quiser conversar, pode me chamar em qualquer um desses WhatsApp. Me segue lá no LinkedIn, manda um e-mail para mim, lá no Instagram ou no YouTube, que também já tem, sei lá, já devo ter lá mais de 100 horas de conteúdos, tá? Diversos, não só Dynamo, para a gente conversar. Mas fica ligado aí no próximo vídeo, e no próximo vídeo a gente vai começar com aplicações práticas sobre o Dynamo, tá legal? Vem comigo, eu te espero lá então. Um abraço e até a próxima.